Glória a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 13. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. João, capítulo 13, versículo 13 e o 15. 13 a 15. Evangelho segundo João. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Falemos com o Senhor. Meu Deus, nessa noite, ministra o nosso coração. Abençoa cada pessoa aqui com a tua palavra, cada ouvinte. Meu Deus, dá entendimento, compreensão, que a palavra seja recebida na mente, entendida, e possa também estar no coração, produzindo transformação, entendimento e frutificação na vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Irmãos, como nós hoje falamos muito, durante ontem e hoje, sobre a revitalização da igreja através do servir, na verdade nós começamos a falar sobre isso na semana passada, quando nós falamos sobre a revitalização pessoal e da igreja. E eu quero hoje falar de um valor importante que nós temos trabalhado aqui entre nós, que é do servir. O valor do servir é o nosso tema hoje, que é um dos nossos 9 valores principais da comunidade. Servir com excelência. Porque somos chamados nesses dias, nesse segundo semestre, nesses últimos meses que nos resta desse ano, somos chamados a servir, e a servir com excelência. Somos chamados a perceber os dons que Deus nos deu e servir com esses dons que Deus nos deu. E entendemos que a plenitude, a satisfação que o cristão recebe, vive, não vem dos bens que ele pode conquistar. E ele deve conquistar. Ele deve realizar muitas coisas nessa terra. Mas a satisfação do cristão não está em apenas pensar em si, na sua própria conquista pessoal, mas está em servir a Deus, em construir a casa do Senhor, em edificar a igreja dele. Então é isso, nesse serviço nos empenhamos. Deus nos deu dons e talentos para isso, e nisso está a nossa satisfação. A nossa satisfação está em Deus, o nosso Pai, e na sua vontade. Você pode dizer amém? Está todo mundo cansado, parece? Parece que não jantaram hoje. Diga assim, glória a Deus. Melhorou. Então, queridos, nosso ministério na igreja e através da igreja, nosso ministério é servir. Somos chamados a servir. Não importa a função que nós exerçamos na igreja, pela igreja, mas a fonte principal, o motivo principal é servir. Não é sermos servidos, mas é servir as pessoas e edificar as pessoas na graça e no conhecimento de Jesus. Você pode dizer mais uma vez amém? Então, o primeiro ponto dessa mensagem, primeiro tópico, sobre o valor de servir, servir com excelência, servia para todos os cristãos. Amém? Você é cristão? Sim ou não? Amém. Então, servir é um chamado de Jesus para todos nós, conforme esse texto de João que nós lemos. Jesus disse, se eu sou mestre e Senhor,
e servir vocês, vocês também devem servir uns aos outros. Então, quantos aqui têm Jesus como seu Senhor, como seu Salvador e como seu Mestre? Amém? Então, se nós temos Jesus como Senhor, Salvador e Mestre, e Ele serviu e nos ordena servir, então servir é para todos nós. Ninguém fica fora do chamado de servir. A partir do momento que nós recebemos a Cristo, sobre nós repousa o dom de servir, a capacidade de servir. Isso é universal a todo cristão. Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a si mesmo. Então, quando nós amamos alguém, quando nós amamos pessoas, nós nos dispomos a servi-la. Glória a Deus por isso. Então, queridos, ser ministro na igreja, servir na igreja, não é papel apenas de pessoas que sejam assalariados. Servir na igreja não é apenas para pastores ou para alguma classe de líderes especiais, mas servir é um chamado do Senhor para todos nós, para todos que têm Jesus Cristo, que o serve, que o ama. Esses são chamados ao seu serviço. Não tem distinção entre clérigos e leigos. Todos nós temos esse chamado para servir. Você está entendendo? Diga amém. Segundo tópico, a busca da excelência no servir a Cristo. Nós aprendemos em toda a Escritura que devemos servir, devemos adorar a Deus, devemos servir ao Senhor, o nosso próximo, mas não é servir de qualquer maneira. Não, eu não recebo nada, não recebo salário, então quando der eu faço, quando der certo eu faço. Não, não é assim que servimos ao Senhor. Não servimos ao Senhor de qualquer maneira, não servimos ao Senhor se não houver outra coisa para fazer, aí eu vou servir ao Senhor. Não. O Senhor quer que nós o sirvamos honrando a sua pessoa. Devemos honrar o Senhor. O que é honrar? É dar o primeiro lugar. Honrar é diferenciar. Honrar é tornar aquela pessoa especial na sua vida. Então, servir ao Senhor, devemos servi-lo com honra. Honrando o Senhor. Servir com excelência. A excelência, diferente do que a maioria pensa, não é a perfeição, mas buscar melhorar-se a cada dia nas pequenas coisas. Em Provérbios 4,18, a palavra de Deus diz que o justo é como a aurora do dia. Vai brilhando, brilhando, até chegar a ser dia perfeito. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e essa luz precisa a cada dia brilhar mais. Agora, irmão, sabe o que é mais interessante? Buscar a excelência não é um conceito novo. Pelo contrário, quem falou nisso pela primeira vez foi o filósofo Aristóteles, quando ele disse: somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito. A excelência é um hábito. Não é algo que fazemos instantâneo, mas é algo que progredimos até conquistar a excelência. A excelência não é um dom que alguém tem de ser excelente, mas é um espírito. É um espírito que você desenvolve. A excelência vem para alguém que abraça o processo, para alguém que não para de fazer, para alguém que não desiste de fazer, mas para alguém que a cada dia procura fazer da melhor maneira possível. Isso é uma coisa óbvia.
Quando nós começamos algo novo, temos alguma dificuldades. Mas quando nós continuamos a fazer, nós vamos melhorando e aperfeiçoando. Queridos, o processo exige paciência. É tempo. É aquilo que chamamos de treinamento. Nos submetemos a sermos aprendiz. Nos submetemos, entendemos que não sabemos tudo e precisamos aprender para crescer. Então isso é o alicerce do sucesso, que ninguém vê, mas é fundamental para o crescimento sustentável. Então não devemos querer apenas a promoção, irmã Yara. Glória a Deus, irmã Yara. Cansada. Não devemos querer apenas a promoção, mas abraçar um processo. Então, queridos, olha aqui para mim. Quando nós falamos em servir a Cristo e servir através da igreja, não queremos ver em você apenas a performance, seus resultados muito rápidos e imediatos. E você não deve nem querer isso para a sua vida lá fora, no seu trabalho, no que você faz. Pois coisas rápidas e imediatas, elas podem ser passageiras, enganosas. O mais importante é nós defragarmos um processo. Seguimos os princípios da cruz. Tudo que nós formos fazer, nós temos que colocar o crivo da cruz. Será que o que eu estou querendo realizar está centrado em Cristo, na humildade? Será que eu quero aprender, sentar e aprender, me desenvolver? Será que eu me submeto a ser liderado? Será que aquilo que eu estou fazendo tem bases espirituais em Cristo? Ou eu estou apenas querendo suflar o meu ego, crescer o meu ego e mostrar para as pessoas que eu sou alguma coisa especial? Então nós precisamos meditar sobre isso e aplicar em nossa vida no processo de servir os princípios da cruz. Em japonês a palavra excelência é kaizen. Kai, mudança, zen, melhor. Ou seja, quer dizer melhoria contínua. Porque você se tornou, ou porque alguém se torna um bom profissional na sua área? Um hábito repetitivo causou em você um kaizen, uma mudança para melhor. Como é que você se torna um bom ministro de Cristo na área que é o seu dom? Pela repetição, por fazer e fazer de novo, e fazer de novo, e vai fazendo, e faz, aí você vai adquirindo kaizen, você vai transformando a sua maneira de fazer, e você cria o hábito, e você vai melhorar, você vai se aperfeiçoar, você vai encontrar uma excelência. Mas sabe o que muitas vezes nos prejudica no processo? Quando alguma coisa dói, quando alguma coisa incomoda, quando alguma coisa mexe com a nossa tranquilidade, então nós queremos parar, nós desistimos, entregamos o ponto. Quando alguma coisa difícil aparece no caminho, aí nós queremos encontrar um desvio e não continuamos o processo, e aí nós voltamos de novo à estaca anterior. Aí nós voltamos de novo ao lugar que estávamos antes, não participamos de um kaizen, não continuamos numa melhoria contínua, porque paramos, desistimos. Precisamos continuar. Quando nós paramos, quando você para, você se distancia do propósito. Quando nós paramos, não veremos a transformação em muitas pessoas, em muitas vidas ao nosso redor. Mas se você continuar e você perseverar, você vai atingir o kaizen. Você vai alcançar excelência. Só a continuidade produzirá frutos na sua vida e no seu ministério. Você pode dizer amém? Terceiro ponto, motivação correta para servir. Não basta apenas servirmos. Precisamos de uma motivação correta. O grande problema
que às vezes nós temos nas coisas que fazemos, nós não entendemos o propósito. Nós não entendemos a razão. Por que estamos fazendo? Ou às vezes nós pensamos que o motivo é outro, a razão é outra. Ou às vezes é apenas uma tradição, é apenas algo que automaticamente eu começo a me envolver e a fazer. Mas eu não tenho paixão por aquilo que eu estou fazendo. Então, queridos, no Evangelho não basta servirmos apenas para servirmos, apenas para preenchermos uma lacuna, apenas para apresentarmos a alguém visível que nós fazemos alguma coisa. No Evangelho, que nos chama à excelência, precisa de algo mais. Então não devemos servir buscando o nosso próprio benefício, servir buscando honra para nós, buscando louvor para nós, buscando glória para nós, aplausos para nós. Não, essa não é a motivação correta para servirmos. Conta-se uma história em um certo reino, que um servo colheu uma cenoura gigante. E ele tinha uma pequena plantação. E quando ele viu aquela cenoura gigante, grande, ele pensou consigo: eu vou presentear ao meu rei essa cenoura gigante. Aquele pequeno lavrador pegou aquela cenoura, era apenas uma cenoura, mas era uma cenoura grande, e levou para o rei. E quando ele entregou ao rei, o rei se alegrou e deu uma ordem para os seus súditos, que trabalhavam no palácio: dê para esse homem uma quantidade X de terra, uma grande área de terra. E aí um dos empregados do rei ali do palácio viu aquilo, e ele disse: olha, se para esse homem que trouxe uma cenoura ele deu esse tanto de terra, eu vou preparar um presentão aqui para o rei. Foi lá, pegou um cavalo enorme, bonito, vou levar para o rei, e aí ele vai me dar um grande prêmio. Aí ele pegou o cavalo bonito, forte, e levou para o rei. Ele chegou e entregou para o rei: aqui, rei, trouxe um presente para lhe dar. O rei, sábio, recebeu o cavalo e disse: muito obrigado, tchau. A motivação daquele homem era errada. Não era honrar o rei, mas era receber algo em troca. E aí o rei não concedeu aquilo que ele estava pensando. Queridos, não devemos servir para ganhar o favor dos homens, os elogios, os aplausos das pessoas, do líder, do pastor, do chefe, e etc. Não podemos servir para receber e nos contentarmos com elogio. Não, eu quero o elogio. Pastor Hernandes Dias Lopes conta uma história. Na verdade, pastor Ronaldo Lidório conta uma história que ele participava de um culto comemorativo de uma festa na igreja. Muito bonita a festa, muito louvor. E todo ano tinha a irmã do bolo, eu já contei essa história aqui. A irmã do bolo fazia um grande bolo. E esse bolo era distribuído para toda a igreja. E o pastor da igreja, no final do culto, começou a agradecer as pessoas que tinham trabalhado. E a irmã do bolo ali, né, esperando o elogio pelo bolo, que o bolo era maravilhoso mesmo, era muito gostoso o bolo. E o pastor Ronaldo perto dela. E ela dizia: vai chegar a hora do bolo, vou falar do bolo. E o pastor falou de todo mundo e esqueceu do bolo. Esqueceu da mulher do bolo. Não falou da mulher do bolo. Não agradeceu a irmã do bolo. A irmã do bolo começou a murmurar: esse é o último bolo que essa igreja recebe. Nunca mais faço um bolo para essa igreja. Essa igreja não merece que eu faça o bolo. E ela desistiu de fazer o bolo, de contribuir, porque ela não recebeu o elogio. Queridos, quando nós queremos servir e exigimos um elogio, pode significar que quando eu receber uma crítica por alguma coisa que eu fizer, eu não vou resistir
eu não vou permanecer, eu vou desistir. A minha motivação está errada. Então, muitas vezes, algumas pessoas pensam em servir para ganhar a aceitação dos homens e às vezes até de Deus. Não, se eu não fizer isso, Deus não me aceita. Não devemos servir para diminuir pecados. Ah, não, eu sou tão pecador que agora eu vou me envolver na igreja para diminuir os meus pecados. Ou alguém vai dizer, não, eu vou servir para me ser salvo, para me ganhar salvação. Não, queridos, a salvação não é pelas obras. Nós precisamos ter a motivação certa para servir. E qual é a motivação certa para servirmos a Cristo, à igreja, ao reino de Deus? É servirmos a Ele por gratidão e amor. Você pode dizer amém? Servir a Ele por gratidão e amor. Quando Cristo chamou Pedro para apacentar suas ovelhas, qual era o requisito que Jesus pediu a ele? O amor. João 21. Pedro, tu me amas? O amor. Queridos, qual é a razão que nós vamos vez após vez adorar o nosso Deus? Qual é o motivo que nós vamos servir um ministério na igreja, servir pessoas? O amor de Deus. E sabe por quê, queridos? Porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Você pode dizer glória a Deus? Primeiro, Jesus demonstrou na cruz o seu amor por nós. Primeiro, Jesus veio e nos serviu. Jesus veio e lavou os nossos pés, purificou o nosso coração, perdoou os nossos pecados, nos deu esperança, nos tirou do lamaçal do pecado, nos deu nova vida, nos deu paz, nos deu alegria, nos deu reconciliação com Deus. Então, porque Ele fez tudo isso por nós, pelo seu grande amor, e esse amor foi depositado pelo Espírito Santo em nosso coração, e nós somos cheios do Espírito Santo, de tal maneira que nós servimos, que nós amamos, nós servimos porque Ele nos amou primeiro. Você pode dizer glória a Deus? Essa é a razão de servirmos. Essa é a razão de buscarmos o Kaizen, de buscarmos a melhoria contínua, de procurarmos servir melhor, de procurarmos maneiras e formas de servir o Senhor e de servir as pessoas. Glória a Deus. Queridos, nosso último tópico, quarto. Nosso principal serviço ou ministério, como cristãos, é pregar o Evangelho para as pessoas. Falar de Jesus para as pessoas. Então, queridos, ministério é algo orgânico, tem a ver com a vida. Ele flui. Não é uma questão apenas de seguir um mandamento, uma ordem, mas é uma questão de que não podemos deixar de falar do que temos crido e do que temos visto. É algo que deve borbulhar em nosso coração. Então, por isso, quanto mais eu orar, quanto mais eu tiver um relacionamento com Deus, quanto mais eu tiver intimidade com Deus, mais os propósitos e os planos dele vão vazar de dentro de mim e vai atingir outras pessoas de maneira orgânica, natural, poderosa, incrível, apaixonante. Aí eu vou servir com excelência, aí eu vou fazer com alegria, eu vou fazer praticando uma melhoria contínua, Kaizen. Se temos a vida, vamos gerar e cuidar de pessoas no Evangelho, levando-as a se tornarem semelhantes a Jesus e servas dele. E não somente realizar tarefas. Porque, irmãos, tarefas um robô faz. Nós compramos lá em casa minha esposa disse, vou comprar um robozinho para fazer a limpeza. E dela a Vitória, né? Para limpar a casa. Será que dá certo, irmã Maria, essa ideia de um robô para limpar a casa? Aí eu pensei que ia chegar um menino assim, né? Um robô assim, que ia varrer, que ia...
Aí chegou, foi uma bola, assim, um negócio assim. Eu pensava que era um robô assim, que tivesse umas pernas, que varresse, né? Mas era um negócio que roda assim. Tarefa, irmãos, um robô faz. Tarefa, qualquer pessoa faz. Tarefas. Qualquer um pode fazer uma tarefa. Uma pessoa pode receber dinheiro e fazer uma tarefa. Mas evangelizar é muito mais do que fazer uma tarefa. Servir no evangelho é muito mais do que servir, do que fazer uma tarefa. Tem a ver com a vida que você recebeu de Deus em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Então, queridos, somos chamados a levantar discípulos de Jesus. A fazer discípulos para Jesus. E qual é o desafio que nós temos? Que hoje nós recordamos algo importante. Cada um aqui tem uma pessoa para Jesus. Como é que eu tenho uma pessoa para Jesus? Eu evangelizo uma pessoa, convido ela para o culto, convido ela para a célula, chamo ela para um café, chamo ela para um almoço, chamo ela para me relacionar com ela, dou tempo com ela, converso com essa pessoa, apresento Jesus, falo de Jesus. Não basta apenas, irmãos, sermos exemplo. O exemplo arrasta, é verdade, o exemplo tem que ter. Mas nós precisamos falar de Jesus, abrir a boca, tocar a trombeta, o rei está voltando, o Senhor vai voltar, o Senhor é vencedor, o Senhor não perde as batalhas, o Senhor vai cumprir os seus planos nessa terra. Temos que proclamar, tocar a trombeta, falar de Jesus para as pessoas. É tempo de abrirmos a boca. E o Senhor vai nos dar intrepidez, o Senhor vai nos dar ousadia para falarmos diante das pessoas, para vencermos e sairmos do nosso conforto, para que as pessoas possam receber em seus corações o maior milagre, o novo nascimento, o maior milagre, a nova vida em Cristo Jesus, que não é só para agora, mas é pela eternidade sem fim. Você pode dizer glória a Deus? Diga-se comigo, esse ano vou gerar e discipular pelo menos uma pessoa para Jesus. Vamos ficar em pé nesse momento.